E a escola faz de tudo para tentar manter você esses 2 anos, inclusive supostamente omitindo informações e exagerando muito outras. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim trazer um dos dois temas que eu mencionei que eu precisava trazer no meu último vídeo e que muita gente ficou curiosa. Uma delas é sobre o porquê muita gente não recomenda ou não permanece mais de um ano na escola. E o outro é sobre uma polêmica, né, de agência e de escola que eu ainda tenho que estudar um pouco, conversar mais com outras pessoas pra eu ver certinho como que eu posso abordar o tema sem criar problemas pra mim mesma. Esse tema que eu tô trazendo hoje também é um pouquinho complicado porque, querendo ou não, é bem subjetivo, é baseado nas opiniões minhas próprias e de pessoas com quem eu conversei, tanto veteranos quanto pessoas da minha própria turma da escola, brasileiros, não brasileiros. Então é uma opinião assim, meio de senso comum entre todas as pessoas que eu conheço. Então não tô tirando sozinha da minha cabeça. Mas não deixa de ser uma opinião. Não é nenhuma verdade absoluta para vocês acreditarem, se basearem em cima. Eu só tô trazendo o meu ponto de vista, que eu nunca vi ninguém falando aqui no YouTube. E se vocês quiserem levar em consideração, fica a cargo de vocês. Nos últimos vídeos eu fui fazendo bem no improviso, sem fazer roteiro, sem estruturar tópico, nem nada. Mas hoje eu separei alguns tópicozinhos anotados aqui para eu não atropelar um assunto no outro e trazer tudo que eu lembrei que é importante de ser mencionado. Pessoas de outras nacionalidades com quem eu conversei, amigos que são chineses, uma amiga indiana, uma que é americana, enfim. Todos têm essa mesma opinião, mas eu vou focar mais na opinião de brasileiros com quem eu conversei, porque eu conheço muitos mais brasileiros, e de veteranos com quem eu conversei, são todos brasileiros também. E aí eu acho que a opinião deles acaba pesando mais. O primeiro tópico que eu quero abordar é sobre como é a realidade dos brasileiros que vêm pra cá e do porquê não faz sentido pra eles estudar mais de um ano na escola. Bom, acho que todo mundo sabe que a maioria dos brasileiros que vêm pra cá vem pensando em mudar de vida. Eu já comentei isso em outros vídeos. Não é simplesmente estudar, vir pra cá pra estudar pelo simples fato de gostar de estudar ou pelo simples fato de querer conhecer um novo país, porque se for só pelo conhecer, a pessoa vem aqui como turista. Mas para quem não é estrangeiro, principalmente, o intercâmbio é como uma porta de entrada para a pessoa conseguir se mudar para cá definitivamente, se tornar imigrante e aí depois da escola buscar um emprego ou buscar alguma outra oportunidade e conseguir permanecer aqui, deixar o Brasil para trás. Às vezes não deixar assim totalmente para trás, mas mudar totalmente de vida, mesmo que tenha que mudar de área, mudar de plano de carreira, enfim, abandonar toda a realidade que ela tinha no Brasil e construir uma nova vida aqui. Então, a maioria dos brasileiros que vêm para cá tem esse perfil, enquanto que outros alunos que vêm de realidades econômicas diferentes acabam focando só na escola, não precisam fazer aerobaito para sustentar aqui, geralmente são bancados pelos pais, principalmente os alunos chineses. Assim, na minha escola, metade da escola pelo menos é chinesa, metade da minha sala metade da sala das outras pessoas com quem eu converso, 50% é chinês também. E pelo que eu vejo e pelo que todo mundo vê, a maioria deles vem com uma boa condição econômica para cá. E eles vêm realmente para estudar só. Alguns fazem 2 escolas, fazem tanto a Hilma, né, para aprender o japonês, quanto um cursinho, porque eles estão estudando para entrar em alguma faculdade. Um ou outro já tem algum tipo de graduação, bacharelado, e aí está estudando para entrar numa pós-graduação, sempre buscando algum nível de educação superior. Ou alguns estão aqui só pelo intercâmbio mesmo. Você vê que a maioria tem um estilo de vida assim um pouco mais despreocupado, não tem problemas financeiros, não tem que ficar correndo muito atrás. Eles só vivem a vida de estudante, 100% estudante mesmo. São realidades completamente diferentes, cobranças diferentes também. Mas para nós brasileiros que não viemos com tanta condição econômica assim ou tanto suporte financeiro, chega um ponto que a escola fica difícil de pagar. Mesmo que você esteja recebendo bem no arubaito, mesmo que você consiga fazer uns extras, a conta sempre é bem no limite. E aí qualquer coisa que aconteça assim, e acabe diminuindo um pouquinho o seu salário de algum mês, já vai te dar um baque
e pode te prejudicar quando chegar para pagar o próximo semestre da escola. Eu, inclusive, paguei o meu próximo semestre da escola na semana passada. Vou fazer um vídeo falando dos preços específicos, mostrando que dá para parcelar, mostrando todos esses detalhes, assim, e como que funciona o pagamento, as formas de pagamento, enfim. Acho que é algo importante também que eu preciso trazer aqui. Mas voltando para os brasileiros, um dos principais fatores, com certeza, é a dificuldade em pagar a escola, que acaba que muita gente traz economias assim que sustenta elas por um ano, e aí para continuar o ano seguinte e a pessoa ainda não ter assim muitas perspectivas do futuro do que fazer depois da escola, ou não ver que vai conseguir entrar numa Semongaku que é mais cara ainda, ou numa faculdade que você acaba precisando fazer um cursinho para conseguir passar no vestibular, enfim. Aí acaba que muita gente desiste nesse período assim de um ano. Muitas pessoas já desistiram acabando esse primeiro semestre, e tem muita gente que eu nem cheguei a conhecer, mas que contatos me contaram que teve pelo menos umas 5 pessoas que desistiram nos primeiros dias, primeiras semanas de aula. E para os brasileiros que vêm com esse perfil de querer usar o intercâmbio como uma porta de entrada para o país, não faz sentido você querer investir tanto dinheiro e tanto o seu tempo na escola para querer atingir um N2, um N1. N1 é loucura. N2 já é muito difícil. N3 dá pra fazer. Mas o que a escola não costuma orientar sobre e não mostra como uma opção possível é prestar o Tokutei no. Eu comentei no meu último vídeo também que existe isso. Não é algo que eu manjo muito, vocês podem procurar vídeos de outros youtubers para se informar mais sobre, mas é basicamente uma prova que você presta para tirar um tipo de visto que te permite atuar em áreas específicas. Tem 1 milhão de áreas para você atuar. A que era mais popular era para você tirar o visto para trabalhar em restaurante, porque a maioria dos arubaicos que eu vejo, pelo menos, é para trabalhar em restaurante. E aí, muitas vezes, a pessoa, se ela conseguir esse visto, ela tem a possibilidade de ser efetivada no restaurante que ela já estava trabalhando como arubaito. Então, dá uma continuidade, assim, um caminho mais fácil para a pessoa seguir. Só que acabou saturando, muita gente foi aplicando para esse tipo de visto. E aí, o governo deu uma barrada, não lembro quando, mas foi recente. E aí, eles não pretendem abrir de novo até ano que vem ou depois. Mas existem 1 milhão de outras áreas que você pode aplicar para retirar esse visto. Por exemplo, área de construção, área de saúde. E não precisa ter bacharelado, não precisa ter graduação nem nada. É tipo um visto para trabalho técnico, mas que você não precisa ter feito escola técnica nem nada. Aqui, tudo para você atuar, você precisa ter um tipo de certificação. E esse visto serve como um tipo de certificação para você tirar, para poder trabalhar e procurar empregos naquela área específica que você tem interesse. Só que a escola não costuma avisar dessa possibilidade. De veteranos que eu conversei, eles foram descobrir que existia essa possibilidade do Tokutei no só depois de já ter passado um ano. E aí, para você se preparar para a prova, você precisa de uns bons meses. E aí vai arrastando e acaba que a pessoa só fica sabendo num período que acaba obrigando ela a fazer os 2 anos de escola. E aí ela fica corrida para ela se preparar para essa prova. Porque, querendo ou não, é uma prova extensa que você precisa estudar bastante. Você precisa estudar os materiais de apoio, além do próprio japonês. Mas a prova não parece ser tão difícil quanto às vezes dão a entender. Porque, por exemplo, me mostraram uns exercícios da prova da área de construção, por exemplo. E aí tem a pergunta lá, e tem muitos kanjis, só que tem o furigana embaixo, tem a questão toda em hiragana para você conseguir ler. Então, se você conseguir estudar pelo menos o vocabulário para você entender e a estrutura gramatical da frase e tudo mais, se entender a pergunta e saber o conteúdo, você já consegue responder. Você não precisa ser o mestre do kanji, você não precisa ter N2 para conseguir fazer essa prova. Então, muita gente que tem esse perfil de querer vir para cá e já conseguir começar a trabalhar 100% do tempo o mais rápido possível, mudar o status de estudante para status de trabalhador o quanto antes, esse é o caminho que faz mais sentido e é o caminho que é mais fácil, se você não tem muita reserva econômica para estender, assim, a perder de vista o tempo que você vai permanecer como estudante. Por exemplo, se você vai ficar fazendo
os 2 anos de escola de japonês, aí depois você vai aplicar para outro tipo de estudo, mas uma Semongako, que é bem cara. Por exemplo, se a escola é mais ou menos 400 mil o semestre, a Semongako é 600 mil. E aí, se as contas para você pagar a escola de japonês já são apertadas, para ser Semongako é impossível. Para você fazer graduação é complicado também, você tem que concorrer no vestibular japonês, aí exige um nível de japonês maior. Para pós-graduação, eu acho engraçado que a pós-graduação parece um caminho mais fácil do que a graduação, porque a pós-graduação você consegue fazer em inglês, você só precisa ter um certificado de inglês também. Ela costuma ser um pouco mais barata e existem vários tipos de bolsa que você pode aplicar para pós-graduação também. Para graduação também existem outros caminhos, só que eu acho que a pós-graduação, por ser um período mais curto também, parece um pouco mais fácil para mim. Aí eu dou graças a Deus que eu já vim para cá com bacharelado, com diploma de graduação, caso eu decida seguir esse caminho. Então, existe essa possibilidade para mim também. Aí fica a questão, a escola de japonês só vale a pena 1 ano, porque aí você já pode tirar certificado do Tokuteki no rápido e já mudar seu status de visto de estudante para trabalhador em tempo integral. Mas não vale a pena você continuar na escola para pegar o melhor nível de japonês possível? Eu pensava isso também. Só que aí o que me contaram também é que passado esse primeiro ano de escola, a didática não evolui muito. Acaba que fica bem repetitivo o conteúdo. Eles não mudam muito o tipo de dinâmica que tem durante a aula. E aí eles só vão trazendo cada vez mais kanji, que só faz sentido das pessoas estudarem tanto assim os kanjis para quem vai aplicar para Semongako, para faculdade, para pós-graduação, enfim, para outros níveis superiores de educação. E não é tão necessário para quem, na verdade, está aqui para procurar emprego. E emprego que não precisa de um conhecimento muito profundo do japonês, que não precisa de uma fluência tão grande. E, na verdade, saber kanji não é fluência, né? A fluência é você conseguir se comunicar, você conseguir conversar. Tanto que tem colegas chineses com quem eu converso que eles falam que já tem N3, já tem N2. Tem uma que ela já tem N2, mas ela me explicou. Eu não sei porquê, não sei como funciona, mas o que ela me contou é que ela fez antes de vir pro Japão, o N2, e era tudo questão de múltipla escolha. Então, ela, como sabe os kanjis, para ela foi relativamente fácil. Mesmo que ela não tenha uma pronúncia boa e não consiga conversar 100% em japonês, mas os chineses que sabem os kanjis, eles conseguem entender o significado, pegar o contexto e conseguir responder, mesmo que eles não saibam como que se lê aquela palavra japonesa, aquela palavra com os kanjis na leitura em japonês. Mas eles conseguem entender o significado. Enfim, ela já tem o N2 dela, mas ela fala bem menos que eu, por exemplo. Então, se o seu objetivo é vir pra cá e conseguir emprego o mais rápido possível e poder parar de pagar a escola, que é um custo muito alto, já vai atrás do Tokuteki no, já escolhe a sua área de aplicação, tenta conversar com algum professor orientador, porque, querendo ou não, eles dão esse suporte na escola, mas não sei se é por orientação da administração ou algum outro tipo de coisa, mas eles nunca oferecem, nunca a parte deles oferecer esse caminho do Tokuteki no. Mas se você for atrás do seu professor falando sobre isso, ele pode te ajudar e fornecer conteúdo para você conseguir estudar para a prova. Bom, e para quem quer buscar trabalho em empresas e empresas corporativas que não são um trabalho braçal, que precisa de um japonês melhor, por exemplo, para mim na área de arquitetura, buscar algum escritório de arquitetura, não é preciso um N2 pelo menos, ou até um N1, o que a escola fala no primeiro de orientação, que é para os caminhos que você pode seguir depois da escola, Semongako precisa de N3, faculdade precisa de N2 e empresa precisa de N2 a N1. Isso aí é mentira, gente. Tipo, tem empresa que exige esse mínimo de N2? Tem. Mas tem muita empresa que não exige também. Eu tenho um conhecido próximo que ele fez, acho que 1 ano de escola,
E aí, onde ele já tinha começado a trabalhar, ele fez a mudança de visto de estudante para trabalho de especialista. E aí, agora já tá trabalhando em tempo integral. E ele não tem N2. Não sei se ele tem N5, N4, mas não é um nível de japonês muito alto, porque ele trabalha falando 100% do tempo em inglês. Então, se você conseguir encontrar uma empresa que as pessoas se comunicam mais em inglês, que você pode se comunicar tanto em japonês quanto em inglês e consegue se virar, muitas vezes eles não vão cobrar um nível mínimo de japonês. E aí acho que você teria que buscar empresas com um perfil mais internacional de funcionários ou empresas que prestam serviços para pessoas de outros países, por exemplo, porque eles vão ter a necessidade de contratar outros estrangeiros também para poder fornecer esse suporte de comunicação com os próprios clientes. E outra pessoa com quem eu conversei também, eu conversei buscando me informar mais sobre o mercado de trabalho de arquitetura aqui, me informou também que onde ela já trabalhou, já contrataram pessoas que mal falavam japonês, mas que tinham um portfólio bom, e aí foi contratada. Então, assim, não é uma realidade, uma verdade absoluta que você precisa ter um N2 ou N1 ou qualquer tipo de N para você conseguir trabalhar aqui numa empresa ou no ramo corporativo, nem nada do tipo. Isso aí é historinha. É uma realidade para muitas empresas? É, mas não é uma verdade absoluta para todas elas. Você pode procurar e pode conseguir vagas na sua área que não exijam um nível muito alto de japonês. Assim, lógico que é bom e necessário ter um mínimo de conversação, um mínimo de vocabulário para você conseguir lidar com o seu dia a dia, mas não é tão rígido assim. Se você já tem um currículo extenso, se você já tem bacharelado, diplomas, algum outro tipo de pós-graduação, tem um portfólio bom, não deixa de procurar vaga na sua área porque você acha que não vai conseguir porque não tem o nível de japonês suficiente. Tenta buscar, mas assim, se você também não tem inglês, aí fica difícil. Aí você precisa ter o inglês fluente pelo menos. Alguma segunda língua fluente além do português você precisaria ter. E aí precisaria ser o inglês ou o japonês. Mas no caso de você não ter o japonês, precisaria ter o inglês. Para finalizar, um tema que eu acho que também é mais um que seria importante, talvez eu trazer num vídeo específico falando, é que muita gente acaba não querendo estender mais de um ano na escola, porque acaba tendo uma má experiência aqui. Mas assim, as experiências são bem individuais, são opiniões bem subjetivas, enfim. Eu já falei que, pra mim, a escola tem sido legal. Dei sorte com a minha turma, as pessoas da minha sala são legais, fiz amizades, interajo bastante com todo mundo. Eu dei sorte com meus professores. Só tem um, assim, que eu não gosto muito, mas a professora-chefe, ela é um amor, eu amo ela. Ela é muito boa mesmo. E as outras professoras do resto da semana são muito boas também, que é um professor por dia, né? E aí só um que eu não gosto muito, mas eu acho que ele é meio novato na escola. E acho que ele tá meio que, talvez em treinamento. Não sei, mas é só um que eu não gosto. Só que tem gente que dá muito azar. Tem gente que dá muito azar, cai numa turma que tem pessoas difíceis de lidar, não gosta dos professores. E aí vai acumulando muitas coisas assim, que pesam muito no seu dia a dia. Querendo ou não, a sua experiência com o ensino, com a escola, vai depender totalmente dos professores com quem você cair. E a turma com quem você cair também vai influenciar. Porque, pelo menos pra mim, você conseguir criar amizades com pessoas que você tá convivendo ali todo dia e vendo quase todo dia, né, no meio da semana, é muito importante para deixar o seu dia a dia mais leve e para você continuar se sentindo motivado, querendo estudar, querendo ir pra escola, enfim. Isso vem desde a infância. Mas para quem é bem sociável e gosta de interagir com outras pessoas e é quase uma necessidade, é bem difícil se você dá azar com uma dessas coisas. E se você dá azar com as duas coisas, aí realmente é difícil você querer continuar e permanecer na escola. Mas a Hillman especificamente tem 3 prédios agora. Quando eu entrei eles tinham 2, mas aí na viradinha de um trimestre para o outro eles expandiram para um terceiro prédio. Eles reativaram um prédio antigo, que é o prédio Aceda, o Success, e o terceiro, que é o prédio antigo que foi reaberto, eu não sei o nome, mas a sigla dele é com K, eu acho, porque as siglas das turmas é o nome do prédio, o período, se é manhã ou à tarde,
E aí, um númerozinho, né? Me contaram ontem, aliás, que parece que em cada prédio é uma administração totalmente diferente. E o perfil de professores é totalmente diferente. E aí, a experiência que a pessoa tem em relação à sorte com professores que ela cai e a turma com que ela cai, também vai ser influenciada pelo prédio com que ela vai cair. Porque onde eu tô, a maioria dos professores é muito suave. Mas aí me falaram que os professores que tem na Success são o cão. São bem mais difíceis, são bem mais rígidos, são bem mais chatos, deixam um clima muito mais pesado. E aí, se você tiver o azar de cair em algum prédio que tem esse perfil de professores, que aí você vai cair com um professor ruim, com turma ruim, aí fica difícil não querer desistir da escola mesmo. E aí, se você tá tendo uma experiência ruim e pagando caro pra isso, acaba que pra você perde o sentido, né? Porque, assim, a Hillman é muito pesado de pagar porque você paga semestralmente. Como uma escola particular em si, não é um absurdo de caro se você pega o valor e divide por mês, pensando assim, quanto que seria mais ou menos o valor de uma mensalidade nessa escola. Eu estudei em escola particular, e muitos anos atrás já, né? E era caro, mas assim, mais ou menos nessa faixa de preço, também não era uma escola top de linha, não. A Hillman não é uma escola top de linha. Ela tem muita tecnologia que poderia tornar ela uma escola melhor, mas os professores não sabem usar. Por exemplo, todas as salas têm uma lousa digital gigante, lousa touch. E eles não sabem usar a lousa touch. Eles não usam. Tem professor que não é nem porque é velho nem nada, mas que às vezes fica lá lutando com o cabo USB. E isso tudo bem, problemas técnicos que acontecem com todo mundo no dia a dia. Mas, tipo, eles têm uma estrutura e eles investiram em muitas coisas caras de equipamento que eles não usam e não sabem usar. Nossa, e principalmente quando tem alguns eventos, alguma aula específica de orientações para reforçar a regra de trânsito ou de leis, ou passar orientações para grupos específicos de pessoas. E aí vem um visitante e eles têm que dividir as pessoas em duas salas. Para fazer transmissão de uma sala para outra, para fazer reunião no Meet, para transmitir alguma coisa, é muito ruim. Eles são muito amadores em relação à tecnologia mesmo. São muito amadores. Eles não sabem usar os recursos que eles têm. Então, se você só vê assim de fora e vê que tem essa tecnologia, você pode achar que é uma escola de nível bom. Não de nível alto, muito alto, mas de um nível acima da média. Mas eles não sabem usar. Aí, da estrutura, a infraestrutura em si, da sala de aula, da escola, também não é top de linha. Tipo, no prédio que eu estudo, ainda tem elevador. Pelo menos tem elevador. Mas, assim, no horário de pico é pouco. São 2 elevadores só para muitos alunos. Então, sempre tem uma fila enorme. Você perde um bom tempo se você for pegar elevador. Então, quando eu tô em cima da hora para chegar na aula, eu subo de escada. Aí chego morrendo. Aí eles não sabem mexer muito no ar-condicionado também. Não entendo a dificuldade que tem de deixar na temperatura certa, padronizada todo dia. Porque toda hora pede para mudar o ar porque tá muito quente, tá muito frio, o vento tá muito forte. Tem dia que eles acertam, mas eles não conseguem repetir. Todo dia é uma batalha com ar-condicionado. Que aí eles falam que é um ar-condicionado que a configuração é compartilhada com a sala do lado. Aí às vezes eles ajustam, deixa certo, só que a sala do lado mexeu de novo e aí muda pra gente também. Enfim, outra batalha com tecnologia que tem lá, diária. Todo dia tem alguém passando frio, todo dia tem perde-se um tempo com isso. Os banheiros são todos com privada tecnológica, no meu prédio pelo menos, mas os banheiros são bem antigos, geralmente estão mal cheirosos, assim, isso é em relação ao mau uso das pessoas. Tem diferenças culturais entre as pessoas dos vários países que vêm que acaba influenciando nisso. Só que é um banheiro antigo. Tem muita coisa assim com gambiarra. Tem muita coisa assim com, sei lá, esparadrapo que não foi consertado ou tá pra consertar faz tempo. Carpete velho, carpete manchado, parede manchada ou com mofo, forro do teto também assim. Enfim, é uma escola mediana pra cima, mas não é uma escola alto nível.
E acho que às vezes a pessoa tá pagando o valor esperando algo de alto nível, mas não vai ser isso que ela vai receber. Uma escola de alto nível, uma escola que seja superior à Hillman, assim, que eu sei, que eu já vi as pessoas comentando como que era a experiência de estudar lá, aí a mensalidade aumenta muito mais. Aí a mensalidade aumenta pelo menos uns 100 mil. Sei lá, a nossa que é 400, uma escola melhor, aí é pelo menos 500 mil ou mais. Então, assim, é bom quem estiver vindo pra cá já tá ciente dessa realidade pra não quebrar muito a cara. E eu conheci muitas pessoas antes de começarem as aulas, que são veteranas, e elas foram jogando uma expectativa lá embaixo, lá embaixo. E aí, quando eu comecei de fato e eu acabei gostando, a minha expectativa estava tão baixa que aí foi melhor do que eu esperava. Então, pra mim, eu acho que foi positivo. Acho que pra maioria das coisas eu sou assim. Eu prefiro manter a expectativa lá embaixo pra não quebrar a cara. E aí, se for melhor do que eu esperava, aí é lucro. Aí eu acho mais positivo. Bom, mas pra encerrar esse assunto do porquê só vale a pena pra maioria das pessoas, principalmente pra brasileiros que vêm com um perfil pra cá de querer mudar de vida e querer começar a trabalhar o quanto antes, não faz muito sentido você ficar mais de um ano se você não tem uma necessidade bem específica de atingir um nível de japonês específico. Muitas vezes, para o que você quer trabalhar, onde você quer trabalhar, ou até estudar, fazer pós-graduação, você não precisa ter um nível muito alto de japonês. No seu primeiro semestre, já busca se informar de tudo que você possa precisar, converse com o máximo de pessoas possíveis, veteranos, outras pessoas que vieram da sua turma. Sim, para tudo na vida, contatos é tudo. Quanto maior a sua rede de pessoas com quem você conversa e te dá informações, acho que melhor você vai poder se preparar e resolver as burocracias da sua vida aqui e poupar a dor de cabeça. Usa o primeiro semestre para você se adaptar, mas já corre atrás de todas as informações que você pode precisar. Aí no segundo semestre, você já tem que entrar em ação. Você já tem que tomar a decisão e ir atrás disso. Ah, vou prestar o Tokutei no. Então, já pega todo o material que você pode precisar, estuda todo ele nesse segundo semestre para você aplicar para a próxima prova que tiver, porque você não pode deixar o seu visto vencer para ir querer ficar esperando sair resultado de prova para você mudar o visto. Você tem que fazer tudo sempre muito adiantado, com pelo menos uns 4 meses adiantado. E aí, se você decidiu, não vou pagar o próximo semestre da escola, aí o nosso visto, por exemplo, ele é até março. Só que a escola pede para você pagar o semestre seguinte 2 meses antes, né? Então, eles cobram mais ou menos de janeiro, o semestre do ano que vem que eu faria. Se eles derem uma data final de pagamento, aí você decide que não vai pagar, e você não paga, eles já te denunciam para imigração. E aí no dia seguinte, assim, logo depois você já tá arriscando de ser deportado. Não importa se no seu visto lá tá falando que é até março. Se a escola te denunciar para imigração, você vai ser deportado. Você não pode deixar para a última hora fazer as coisas. Você sempre tem que fazer adiantado. E a escola vai fazer de tudo para tentar te manter os 2 anos. Te enrolar para te fornecer documento que você precisa para mudar o visto. Sempre veja com muita antecedência tudo que você pode precisar e se prepara bastante. É corrido, mas se você conseguir fazer tudo, vale a pena. Então, assim, a maioria das pessoas que acabou descobrindo caminhos que faziam mais sentido para elas em cima da hora, elas ficaram sem opção e tiveram que renovar mais um semestre com a escola, porque não deu tempo de mudar o visto. E aí, todas elas que eu conheço, assim, gostariam de ter parado a escola antes. Então, é uma questão bem subjetiva, vai ficar a cargo de cada um, da vivência de cada um, mas eu vim trazer aqui esse ponto de vista que é bem forte e bem, assim, consenso, é quase unânime entre as pessoas que eu conheço. E até outras pessoas que eu já conversei sobre isso também da minha sala, que são de outras nacionalidades, que comentaram que conversaram sobre isso com outros conhecidos delas, também ficaram com a impressão de que a escola meio que só vale a pena o primeiro ano. E aí depois disso acaba sendo um prolongamento assim que não tem a mesma qualidade de ensino. Enfim, o vídeo fica por aqui.
Deixa nos comentários se tiveram alguma dúvida, tem alguma sugestão de outro tema de vídeo, ou tem alguma informação a mais para completar. Eu acho muito legal aqui nos comentários de muitos vídeos que eu trago aqui, que assim, tem a proposta de ser informativos, mas eu já deixo bem claro que eu não sou especialista em nenhum assunto. Eu tô aqui mais trazendo como relatos das minhas experiências. Outras pessoas que têm outras experiências ou têm mais conhecimento sobre o assunto conseguem complementar as coisas que eu trago no vídeo nos comentários. Então sempre deem uma olhada nos comentários, vejam o que as outras pessoas escrevem também, porque podem te ajudar também. Não esquece de curtir e compartilhar o vídeo também e se inscrever no canal. É isso. Até a próxima. Beijos.